que então os seus pais vieram? Então, aí foi assim, Porque todos os filhos vieram, certo? Certo. Primeiro a Bárbara, minha irmã do meio. Eu sou mais novo. Alguns meses mais tarde, a minha irmã mais velha, a Ana, também veio. Tá. Aí entra a minha mãe. Né? A minha mãe, no começo do ano 2000, ela passou por ela quase morreu. Estourou um cisto no ovário dela. Foi uma coisa muito louca. Eu tava em casa, eu tinha 10 anos. Na época, minha mãe era professora de educação infantil. Um dia, e assim, minhas irmãs iam pra escola, a minha mãe ia dar aula, o meu pai ia trabalhar e eu estudava à tarde. Então, de manhã, a minha avó vinha ficar comigo. Tá. Então, assim, um dia minha mãe me acorda, fala, olha, eu não vou dar aula, eu tô indo pro hospital, eu tô com uma dor na barriga, mas é só uma dorzinha, tá tudo bem, e depois eu volto. Cara, ela foi pro hospital e voltou. Beleza, pra mim foi normal. Uhum. No dia seguinte eu acordo com um barulho. Esse barulho é minha mãe na cama dela, no outro quarto, gritando, pedindo socorro. Meu Deus. Foi terrível, foi assustador. A hora que eu saio correndo da minha cama, chego lá, minha mãe ela tá meio que virada, ela tentou levantar e não conseguiu, então ela caiu meio atravessada na cama. Pede ajuda, chama a Marta. A Marta era nossa vizinha do apartamento da frente. Cara, eu com 10 anos, né? Então isso foi antes de todo o processo. Tá. Saí correndo, chamei a vizinha foi, pá, chamou ambulância, mano. Minha mãe foi pro hospital, minha avó já veio, ficou comigo, não tava entendendo nada que tava acontecendo. Estourou um cisto no ovário da minha mãe, resumindo, né? No dia que ela foi primeiro no hospital, eles não deram absolutamente a menor moral, não fizeram um exame de imagem, deram, sei lá, um tramal, alguma coisa pra ela. Estourou, o negócio tava passando, só sei que o médico falou pra gente assim, que se ela não tivesse operado, em mais algumas horas ela pegava uma infecção generalizada, ela tinha morrido. Caramba, meu. Foi bem trash. Aí eu não sei exatamente a ordem das coisas, porque pra mim foi muito... Desse dia em diante até o começo de 2003, então isso atravessa o nosso processo de conversão, a minha mãe ela fez pelo menos mais 6 ou 7 cirurgias na barriga, aqui nessa região. Ela tirou ovário, tirou trompas, tirou útero, deu complicação, deu aderência, deu não sei o quê. Aquele corte da cesárea, sabe? Sei. Aquilo ficou na minha mãe, abriu e fechou mais algumas vezes. Entendeu? Daquele tamanho. Tá. Então, ela começou a sentir dores muito fortes, parou de trabalhar, de lá pra cá nunca mais trabalhou. E ela começou a sentir dores muito fortes, dores assim... bizarras, e os médicos explicam que é assim, de tanto você agredir as terminações nervosas abrindo e fechando, é como se isso. eles entendem, os nervos entendem que tá doendo, mas você não tem mais nada provocando. Eles acostumaram a emitir esses sinais de dor, entendeu? Tá. Nesse processo a gente começa na igreja. Tá. Então, primeiro a minha irmã, depois eu, depois a outra. Perfeito. E a minha mãe, ela sempre foi aquela pessoa que, embora fosse, como eu disse, não fosse praticante de religião alguma tal, ela tinha aquele temor de Deus meio padrão, assim, IBGE. Gostei. Então, ela começou perto da morte, passando por aquelas dificuldades todas, não sabia se a vida dela ia ficar boa de novo ou não, ela começou a se questionar de muita coisa. Peraí, o que é? Em paz, eu comendo uma batatinha enquanto isso. Galera, batatinha butcher. Pronto, pode falar. Então, ela começou a questionar muita coisa. E ela começou a se quebrantar. Começou a aceitar a visita pastoral em casa. O pastor da igreja na época, o pastor Marcílio, chegou aí umas vezes e tal. E ela fala que tem um episódio que pra ela foi muito marcante, porque nós morávamos na rua da igreja. Tá. Então a gente ia a pé e voltava. Só que, tipo, na época o culto era domingo às 7 horas da Mas noite. era de um dia hoje mesmo. No mesmo lugar. Caramba. Eu morava, pra você ter ideia, ali na Dr. Quirino, que eu moro em Salles, a igreja. Eu morava na Dr. Quirino, perto da CPFL. Tá. Pra baixo. Tá. Então é de boa. Então a gente voltava. Só que assim, aí eu com 12, uma com 18, outra com 19. Nós três. A gente ia e voltava de domingo à noite pra igreja. Tá. E minha mãe fala que uma vez ela tava preocupada que a gente não voltava pra casa. Tava demorando. O celular nem sonha, né? Claro. Esquece. E ela fala que ela ficava na janela olhando, esperando a gente voltar. Aí ela disse que uma vez ela ficou assim, nossa, meus filhos não voltam, pensando com ela mesmo e tal. E aí ela meio que ganhou a fita de Deus falando com ela assim,
Você não tem que estar preocupado com eles. Eles estão comigo. Você tem que preocupar com você. E ela começou a entender que ela precisava se aproximar de Deus e se entregar. Ela se entregou mesmo no hospital, depois de uma dessas crises de dor. Ela disse que ela estava dor insuportável. E ela se ajoelhou do jeito que ela pôde e orou falando, Deus, eu já sei de tudo, eu só não quero me entregar, mas não tem jeito. Tem que ser. Sabe, e creu em Cristo, entregou a vida pra ele e tal. Meu pai, até hoje nós oramos por ele, podem orar por ele. Vamos orar então. Vamos orar. E é isso.